esquentando também a falta de diálogo entre o Executivo e o Banco Central. Lula voltou a descer a lenha no Roberto Campos Neto, né, Maju? Exatamente, Zaida. E hoje a gente teve a divulgação, né, pelo Banco Central da ata do Copom, Comitê de Política Monetária. A gente lembra que na semana passada tivemos aquela reunião onde foi mantida a taxa em 13,75% ao ano, isso apesar da pressão de entidades e também do governo Lula. E hoje, nessa ata que foi divulgada, o Banco Central, por fim, deu essa sinalização de que há uma possibilidade de queda na taxa de juros na próxima reunião, que acontece em agosto. Mas alerta que esse cenário, Zaidan, ainda é marcado por incertezas. E também essa ata mostrou ali que há uma divergência entre os diretores do Banco Central. Então, um grupo predominante do Banco Central defendeu que a taxa de juros pode cair no próximo encontro, desde que a inflação continue em queda. Já uma outra parte, que foi considerada ali uma parte mais conservadora, né, disse que ainda é necessário ter cautela e apontou que a produção brasileira nos próximos meses é incerta. A gente lembra que o PIB surpreendeu na última divulgação, uma alta de 1,9% no primeiro trimestre, mas a gente lembra que isso foi puxado pelo agronegócio, que teve ali um aumento de mais de 20%, e os outros setores apresentaram ali um menor dinamismo e uma projeção ainda incerta para os próximos meses. Fato é que nessa ata divulgada hoje veio então essa sinalização que tanto se esperou, né, ainda para esse início do corte de juros nos próximos meses aqui no país. Pois é, Maju, é um sinal muito fraquinho, né? Bem fraquinho, porque o problema dessas atas é que eles buscam usar um vocabulário excessivamente técnico, né? E às vezes você tem um texto cheio de paralelepípedos e que se torna, embora compreensível, ele se torna chato e ao mesmo tempo ele abre possibilidades que você tem de ficar garimpando ali. Exatamente. Porque o documento, não é? Eles dizem que veem o processo, aqui a expressão é deles, desinflacionário com cautela. E alega uma conjuntura econômica com expectativas desancoradas. Ou seja, o problema não está na redução da inflação agora, esse não é o principal sinal que o Banco Central continuará levando em consideração, mas as expectativas em relação a pressões inflacionárias futuras. Isso tem a ver com questão fiscal, o andamento da reforma tributária vai ter algum peso, o texto final do novo limite fiscal, que substitui o teto de gastos, porque houve mudanças no Senado, aliás, mudanças corretíssimas, e o Banco Central, por exemplo, não gosta dessas mudanças feitas no Senado, porque o Fundeb, por exemplo, ficará fora desse limite. Mas a Câmara dos Deputados já sinalizou ali que não deve ficar de acordo com essas mudanças, né, Zaidan? Exato. A Câmara provavelmente vai manter querer o texto anterior. O texto original, o texto que foi aprovado na Câmara, o que é ruim. As mudanças feitas no Senado são boas. De qualquer maneira, embora haja esse sinalzinho aí, talvez até para agosto, né, de uma redução na Selic, vai ser uma redução para inglês ver, né? Uma redução tímida, e ainda que a gente tenha 1,5 ponto até dezembro, vamos falar em 12,25. É muita coisa. E como a inflação ela desceu a escada, ela estava em 8, 9, foi para 4, o juro real subiu. A Selic, na verdade, teve uma elevação real. Isso tem impacto nas contas públicas, isso tem impacto no crédito, porque os bancos passam a se interessar por empréstimos ao governo, com 13,75. Aí você tem um efeito aparentemente positivo, porque há uma enxurrada de moedas estrangeiras no Brasil, yuan, ien, dólar, euro, querendo reais, porque o sujeito toma, lá no Japão, ele toma um dinheiro emprestado, na verdade sem juro, porque o juro chega a ficar negativo, né? Para tentar combater
o risco de recessão, você tem um juro que é hoje próximo do negativo. E aí ele vem aqui e empresta a 13,75. Isso, claro, provoca uma valorização do real, porque é muita gente procurando o real, trocando suas moedas por real. Mas não há motivo. E olha, não é só quem tem uma visão econômica diferente. Eu já citei aqui o André Lara Rezende, em entrevista à TV Bandeirantes, ao Canal Livre. Ele disse, olha, não há motivo. E ele tem uma visão muito parecida sobre economia com o Roberto Campos Neto. Ele falou, não há motivo. Essa taxa podia estar em 8%, está em 13,75%. E o Roberto Campos Neto insiste, e claro, ele personifica, mas ele não é o solitário na tomada de decisões. Essa é uma decisão, no mínimo, da maioria do Copom. Mas ele insiste que há uma inflação provocada por demanda excessiva. Onde que ele está vendo demanda excessiva? A demanda no Brasil está fraca. O varejo está sofrendo, a indústria está sofrendo. Até porque a renda média do brasileiro continua baixíssima. Então, ele insiste que há uma pressão inflacionária por demanda. E aí, claro, quando você tem demanda aquecida, você aumenta a taxa de juros. Mas quando não é essa a causa, quando é um problema na oferta, como foi provocado pela guerra, antes pela pandemia, e não há a menor dúvida que a saída não é aumentar a taxa de juros. Você não vai combater a inflação e vai empobrecer o país. E o sujeito que tem algum capital para investir em produção, Maju, ele vai investir em renda, ele vira um rentista. Ele não tem dor de cabeça, ele não precisa se preocupar com o imposto em cima de produção, em cima de folha de pagamento, ele não tem de contratar ninguém, ele não tem de se preocupar qual vai ser a demanda para o negócio dele. O banco trabalha para ele. Então, isso empobrece o país, não é? Não é uma discussão meramente em torno da Selic, é em torno das consequências de uma taxa de juros irresponsavelmente muito alta, né? Isaída, alguns economistas, né, dizem que essas pressões políticas em cima do Banco Central e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que isso pode ter intoxicado um pouco essa discussão, inclusive porque na semana passada não veio essa indicação, essa sinalização do corte, né? E hoje veio essa divergência que foi mostrada aí entre os diretores do Banco Central. Qual é a sua avaliação em relação a essa pressão, né? Se isso de fato muda os rumos ali dessa decisão nas reuniões do Banco Central? Como quase toda discussão pública no Brasil, né, Maju? Você tem um problema real, e a taxa de juros hoje é um problema real, e a gente está falando da Selic, porque a taxa dos bancos, mesmo quando a Selic estava na casa de 2%, a taxa dos bancos continuava absurdamente alta. Continuava uma taxa absurdamente alta. Os juros que os bancos cobram no Brasil são indecentes, juros estratosféricos. E para você ter uma ideia, tem cartão de crédito que ele cobra no Brasil, no rotativo, 447%. Essa mesma bandeira, esse mesmo cartão de crédito, nos Estados Unidos, cobra 17% no rotativo. Quer dizer, é um ambiente tão promíscuo, tão sem regulação, e isso é papel do Banco Central. E o governo não pode ficar só batendo no Banco Central. Tem de ir para cima dos bancos. Porque é indecente. E Selic a 2, Selic a 13,75, tanto faz. A taxa deles continua lá em cima. Mas é um problema real. A Selic é um problema real, até porque ela aumenta a dívida pública. O serviço da dívida fica mais caro com a Selic lá em cima, não há dúvida. Agora, tem parlamentar que quer pegar carona, né? Então tem deputado, tem senadora pedindo a cabeça do Roberto Campos e querendo que haja uma ação para demovê-lo do cargo. Se ele sair, vai assumir o diretor mais antigo. Não há uma indicação. Você não vai ter uma vaga aberta para uma nova indicação. Só quando o mandato terminar. Então o diretor mais antigo é que vai assumir a presidência do Banco Central e provavelmente vai manter a mesma ideia, até porque, repito, as decisões não são solitárias. O Roberto Campos não acorda e fala, vou aumentar, eu vou reduzir, eu vou manter como está. Não, você tem os diretores do Banco Central de diversas diretorias. Na terça-feira uma reunião com dezenas deles, aí na quarta uma reunião mais enxuta, aí já com a presença do Roberto Campos,
é quando eles anunciam a Selic. Mas você tem razão, os caras intoxicam a discussão com politicagem, né? Tem gente que não sabe nem o que está falando e quer que o Roberto Campos seja demovido e tal, não vai resolver nada, não é esse o problema. Não é esse o problema, é uma decisão tomada em conjunto. Se ele for embora, para a vida dele não vai mudar nada, e o Banco Central vai tomar decisões muito parecidas com as que toma hoje. Só quando houver o fim do mandato, aí você vai indicar um novo presidente, novos diretores, até porque os mandatos dos diretores não coincidem com o do Roberto Campos. Alguns permanecerão lá depois que ele sair. É mandato, não há o que fazer, né?